Olá, seja super bem-vindo à segunda aula do Neuromarketing Express. Hoje nós vamos conversar muito, bater um papão e eu vou falar para você sobre os sistemas. Porque, na verdade, como eu falei e repito, o neuromarketing é localizacionista. Ele olha uma área do cérebro e vê que se ativa. Mas a minha curiosidade vai além. Eu quero saber o que provoca o cérebro. E aí vai minha pergunta para você. Quando você olha o comportamento do consumidor, você observa como faz as ciências sociais, a psicologia, a sociologia, a antropologia, você vê o sujeito se comportar e você vê o comportamento. Você faz análise do comportamento. Mas não é isso que me interessa. O que me interessa e o que eu quero ensinar para você é olhar a motivação que provoca o comportamento. É isso que interessa na venda. É isso que interessa numa campanha, numa propaganda. O que motiva o sujeito a se comportar? Porque o comportamento nós estamos vendo. Eu estou assistindo, você está vendo, faz pesquisa. Agora, o que motiva não dá para descobrir em pesquisa. Questionário, entrevista, focus group, você não descobre. Porque é químico, é físico, é um processo orgânico. Então as pessoas não conseguem te dizer e nem você identificar. Agora, tem uma coisa bacana da biologia. A biologia te dá padrões que as ciências sociais não conseguem te dar. E é desses padrões que nós vamos falar, tá? Então a minha pergunta é, você quer compreender o comportamento ou você quer compreender o que motiva o comportamento para que você provoque esse comportamento? É a motivação? Então vamos embora. É disso que nós vamos falar hoje. Bom, então aí nós vamos comentar sobre os vários sistemas. Eu vou te mostrar como os sistemas do organismo provocam ações nas pessoas. Vamos começar pelo sistema digestivo. O sistema digestivo, no seu intestino, existe o que a gente chama de microbiota. Microbiota são micro-organismos dentro do seu intestino que vivem em simbiose com você. Aliás, se a gente for parar para pensar, você é 0,5 humano, porque para cada célula sua, existem 9 outras células de micro-organismos. Então você é muito mais micro-organismo do que humano. E no seu intestino tem um monte delas. E você acha que você decide o que come. Você, quando você tem vontade, fala, eu tenho uma vontade de um doce de chocolate, você acha que é você. Não é. É a microbiota. São os micro-organismos pedindo química. Olha só, faz alguma diferença? Claro que faz. Muda comportamento. Mas Pedro, muda comportamento em marketing? Sim, muda o seu vendedor. Vamos lá, você coloca o seu vendedor. Se ele está com o intestino permeável, se ele não produz serotonina, porque serotonina é um neurotransmissor que 97% dele, ouve só, neurotransmissor, que a gente imagina produzir no cérebro, 97% dela é produzida no intestino. Então, se o seu vendedor está com o intestino permeável, não produz serotonina, ele fica como? Enfesado, cheio de fezes. Ele não vai produzir serotonina. Não produzindo serotonina, que basicamente é o neurotransmissor, ele tem várias funções, mas basicamente nos acalma, como é que você quer que ele venda bem? Como é que você quer que o seu vendedor trabalhe animado, feliz, se ele não consegue produzir serotonina, se ele não se acalma? Entende a importância? Gente, o sistema digestivo influi até hoje, estão se descobrindo que o autismo pode ser provocado pelo sistema digestivo, pela microbiota. Como que eu faço, Pedro? Muda a alimentação dele. Se você faz um lanchinho na loja ou no escritório, um lanchinho com açúcar e gordura, você vai dar energia para o sujeito, vai. Mas a microbiota dele vai piorando. Então você tem que ter fibra, você tem que ter um mamãozinho, porque você acalma o sujeito. E o sujeito calmo vai vender melhor. Ele vai estar mais feliz. E não só na adrenalina, não só vai estar feliz com calma, ouvindo o seu consumidor. Então o sistema digestivo tem uma influência brutal no comportamento do seu vendedor. Entendeu a relação? Sistema digestivo e marketing? Bacana. Tá? Esse é um dos exemplos, porque depois nós vamos ver vários exemplos. O outro sistema é o sistema imunológico. Peraí, não entendi.
Sistema imunológico faz diferença no marketing. Qual a relação? O sistema imunológico tem relação com a sua vida. Olha só, quando você encontra uma mulher ou um rapaz, você se apaixona pela pessoa, a paixão é feromônio, é químico. Sabe por que você se apaixona? Quando você olha e fala, meu Deus, é a pessoa da minha vida. Porque o sistema imunológico dela é muito diferente do seu. Gera prole forte. Se fosse muito parecida, gerava prole fraca. Então, quando vocês se veem, você fala, uau, essa é a mulher da minha vida. E aí, quando beija e troca informação, aí, se não é tão parecido o sistema imunológico, se é muito parecido o sistema imunológico, você vai dizer, não gostei do beijo, não. Agora, se o sistema imunológico é muito diferente, você vai falar, eu vou casar com essa mulher, eu vou casar com esse homem. Então, nós temos comunicação química entre nós. Não é só o que eu falo, não é só a minha expressão facial, não. Existe comunicação química. Quer mais um exemplo? Cheiro do medo. Existe o cheiro do medo. Né? A gente já sabia, olhando os animais, o cachorro, falando, nossa, o cachorro percebe que eu tenho medo. A pessoa com quem você está negociando também percebe o cheiro do medo. É inconsciente, ele não sabe por quê, mas ele saca que você está com medo numa negociação. Né? Sistema imunológico, porque libera a informação, porque o seu corpo está cheio de cortisol e ele vai liberar. As glândulas vão liberar feromônios, né? E o outro vai perceber. Então, assim, o sistema imunológico é muito, muito importante. Quer outro exemplo do sistema imunológico? As redes sociais. Quando a gente se reúne, nós somos criatura de bando, nós vivemos em bando, nós precisamos do bando para viver. Né? Um mendigo que está lá fora, ele morre. Por quê? Porque ele morre de frio e de fome, porque ele não está no bando. Nós somos animais de bandos, como é a zebra, como é o gnu, como é o leão. Somos criaturas que vivem, precisam viver em bando. Só que bando de fora, externo, se não é o meu bando, pode trazer patógenos, doenças para o meu grupo. Agora, me diga uma coisa, você acha que preconceito é uma coisa só social ou é biológico? Porque quando a gente fala, olha, ciência social, você estuda o social, bacana, é bacana estudar o social. Mas você só é social porque você é biológico. Cadeira não é social. Pedra não é social. Né? Você é um ser biológico. Tá? Então, o que acontece com o bando? O bando, nós somos criados em grupos pequenos de 100, 70, 150 pessoas. Né? E quando vem pessoas de fora, nós temos o quê? Preconceito. E o preconceito tem um fundo biológico, porque este sujeito que vem de fora pode trazer um patógeno. Né? Então, preconceitos de grupos, países, entre países que não querem imigrantes. Né? É isso. No fundo, é que a gente não tem consciência disso. Mas ele é biológico também. Vamos lá. No marketing, a internet, redes sociais. Por que nas redes sociais você tem 5 mil amiguinhos e não tem medo? Porque está distante, não vai te trazer patógenos. Então a gente ama ficar em redes sociais, porque nós somos uns seres sociais, somos para viver em bando e na internet esse bando não me traz patógenos. Entendeu? Então é fundamental entender o sistema imunológico. Fora toda a comunicação química que a gente tem. O seu vendedor vai ter, a relação entre você e o vendedor, entre o vendedor e o consumidor, tem sistema imunológico nisso. E nós temos que prestar atenção. O terceiro sistema, que é fundamental para a gente entender comportamento, é o sistema endócrino. Os hormônios. A raiz da palavra hormônio, hormo, em grego significa pôr em marcha, fazer agir. É o hormônio que faz você agir. É o hormônio que faz o seu consumidor agir. Puro. Né? As mulheres sabem muito bem disso. Né? Como o hormônio movimenta. Os homens sabem isso. Né? O hormônio faz isso e ele circula pelo sangue. É diferente do neurotransmissor. O neurotransmissor, ele é liberado rápido no cérebro, né? E ele também se acaba rápido. O hormônio não, ele é demorado, um pouco mais demorado para ser liberado, mas ele fica mais tempo no corpo. Vamos lá. Exemplo. A mulher, quando está ovulando,
gasta mais com roupa sexy. Sabia? Porque ela vai estar com a boca mais entumecida, os olhos mais brilhosos, o cabelo mais sedoso, mais brilhante. E ela vai comprar roupa mais sexy, que ela vai se exibir. Vai aumentar o decote. Então é uma época fantástica para vender, por exemplo, sapato de salto alto. Época fantástica para vender roupas mais sexy. Isso tem um monte de pesquisas bacanas da Cristina Duran, Geoffrey Miller, que trabalham com essa área que é muito bacana. Então os hormônios, eu mesmo, você sabe, eu tenho um livro que se chama Eu Compro Sim, mas a culpa é dos hormônios. Os hormônios têm uma influência brutal. E não é sobre a vida da mulher só não, tá? Olha só, o homem, quando ele é solteiro, ele tem um nível de testosterona altíssimo para poder reproduzir. Quando ele engaja, quando ele noiva, quando ele acha uma companheira, o sistema endócrino vai fazer a testosterona diminuir um pouco. Quando ele tem filhos, o nível de testosterona abaixa mais um pouco. Isso é uma tentativa da natureza de fazer o sujeito sossegar o tacho e criar prole. Eu falei tentativa, tá? Nem sempre dá certo. Mas para criar prole. É a natureza atuando, né? Ah, mas que diferença faz isso em marketing, Pedro? Toda. Você pega um homem com muita testosterona para vender com outro homem com muita testosterona, não vai ser venda alguma. É um macho alfa vendendo para outro macho alfa. É um sujeito querendo empurrar um produto para o outro. Porque são dois machos alfa. Dá para identificar? Dá. Olha só, presta atenção na minha mão. Quando você tem muita diferença entre o dedo anelar e o dedo indicador, sinal que o sujeito tem muita testosterona. Se ele tem sobrancelhas grossas, rosto quadrado e bastante pelo no rosto, ele tem muita testosterona. Sabe o que você faz? Não põe outro sujeito com muita testosterona para vender para ele. Põe uma mulher que tem um neuromônio chamado ocitocina. Ocitocina é o neuromônio da confiança. Quando as pessoas acabam de fazer sexo, por exemplo, e se abraçam, isso libera ocitocina. Paul Zek, que trabalha com a ocitocina, que é um americano muito inteligente que trabalha com isso, ele fala, quer ser feliz? Dê 8 abraços por dia, porque o abraço promove a ocitocina. E aí entra a pele, né? Que é muito importante para também trazer informação sobre o outro. Quando você dá a mão, quando você cumprimenta alguém, põe a mão no ombro, né? É óbvio que precisa ser discreto, você não vai pôr a mão em todo mundo, às vezes as pessoas não gostam, né? Mas cumprimenta e dê a mão. A pele traz um monte de informação, tá? Então, os hormônios são fundamentais para você entender porque os hormônios nos fazem agir. Pôr em marcha, fazer agir. Ok? Então já entendemos que o sistema digestivo tem uma influência brutal no comportamento do nosso vendedor e do nosso consumidor. O sistema imunológico também, nessa relação. E aí, agora nós entendemos que o sistema endócrino, né, que é o sistema hormonal do corpo, que cuida da homeostasia, que é o equilíbrio do seu corpo com o ambiente, também tem uma influência brutal no comportamento das pessoas. Vamos para o próximo? Sistema respiratório. A gente não para prestar atenção. Nós estamos muito focados. A teoria de vendas, a teoria de marketing, está muito focado no accountable, no contábil. Está muito focado nas métricas. É o funil de vendas, é um monte de métrica. Para! Não é que não é importante, mas não esqueça que do lado de lá é um ser humano. E se você prestar atenção na respiração dele, você vai vender melhor para ele. Sabe por quê? Porque a respiração está ligado com o seu emocional e com o emocional das pessoas, de qualquer pessoa. Conforme ele respira, você vai saber se ele está ansioso, ou se ele está com medo, ou se ele está com nojo. O nojo aparece muito claro na garganta. Se você prestar atenção na respiração do sujeito, você vai saber vender para ele. Assim como se você prestar atenção nos olhos para quem você está vendendo. Da pessoa para quem você está, com quem você está se comunicando, para quem você está vendendo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando você explica alguma coisa de um produto e a pupila do sujeito se dilata,
é sinal que ele não entendeu nada. Ele está fazendo, o cérebro dele está fazendo um esforço imenso para tentar entender o que você está falando. Você não está sendo claro e objetivo. Então, prestar atenção na respiração, que traz informações sobre as emoções, e prestar atenção nos olhos do cliente é fundamental. Do cliente e também do seu colaborador, porque quando você fala de liderança, os líderes nas empresas têm que prestar atenção nisso. Você provoca boas emoções internas e o sujeito vai agir. Lembra que eu falei? Eu vou atrás da motivação e não do comportamento. Até hoje, todo mundo foi atrás do comportamento. Não me interessa o comportamento. O comportamento eu estou vendo. O que me interessa é o que provocou esse comportamento. Como é que eu provoco um comportamento de compra? Como é que eu provoco um comportamento de atender bem o meu cliente? É isso que me interessa. Então, nos sistemas, presta atenção na pupila. Presta atenção na respiração. Você vai entender tudinho que o cliente está sentindo. Se ele está ansioso para comprar aquele produto, se ele está entediado, você vai ver a respiração. Parece que não está respirando, ele está entediado com o que você está falando. A informação biológica é fantástica. E vou repetir para você, ela dá padrões, o que as ciências sociais não dão. Ciências sociais fica atrás de segmentos, porque o geração Y, X, Z, porque é o pobre, é o rico, então segmenta preço por valor. Para! A segmentação biológica dá padrão, porque nós somos da mesma espécie, então nós vamos agir da mesma maneira. O medo, a respiração do medo, da ansiedade, é igual em todo mundo. Pode ser você da Malásia, pode ser você americano, pode ser você russo, pode ser você africano ou brasileiro. Porque nós somos da mesma espécie. Quando a gente tem medo, ativam-se as mesmas áreas. A respiração vai ser idêntica. Então você consegue vender para alguém que nem fale a sua língua. Só prestando atenção na biologia dele. Tranquilo até aqui? Sistema digestivo, importante. Sistema imunológico, importante. Sistema endócrino, importante. Sistema respiratório, importantíssimo, fundamental. Sabe outra coisa que você precisa prestar atenção? Chama-se ciclo circadiano. Nós temos um ciclo de noite. À noite, melatonina cresce para que o seu cérebro descanse. Ele não para. Quando você dorme, ele está funcionando. Mas de outra maneira. Ele entra em outra onda cerebral. Ele entra na onda alfa, depois teta, delta, enfim. Ele descansa. Tá? Quando bate os primeiros raios de sol, o seu cérebro começa a acordar. E aí a melatonina baixa e os hormônios e neurotransmissores voltam no pico. Entendi, mas que diferença isso faz, Pedro, para vendas? Toda. Entende o porquê não adianta você abrir uma loja às 7 horas da manhã? Os hormônios e neurotransmissores que te impulsionam, que te fazem agir, estão lá embaixo. Você vai ter 1 ou 2 clientes que são mais matutinos, porque nós temos tipos de ciclo circadiano. Você tem pessoas que são vespertinas, que acordam muito cedo, então elas têm um pico, quando chega meio-dia, 1h caiu o pico delas. Você tem pessoas que a gente chama isso de urso. Você tem pessoas de leão. Você tem pessoas que têm horário normal, acorda às 7 e pifa lá para 6, 7 horas da noite, que é o urso que a gente chama. E você tem o lobo, que é o sujeito que acorda, vai trabalhar, mas não tem capacidade nenhuma cognitiva, ele está em outro lugar, até o cérebro dele acordar, vai ser lá para as 11, meio-dia, e aí ele vai ter o pico lá no final do dia. A minha pergunta é, você contrata o seu colaborador sabendo do ciclo circadiano dele? Do relógio biológico dele? Ou você põe um sujeito que é matutino para trabalhar de manhãzinha e um sujeito que é vespertino lá no turno da noite no shopping? Vai se dar mal. O sujeito que você pôs no turno da noite, ele está pifado, ele é leão. O ciclo circadiano dele é diferente. O sujeito que você pôs lá de manhã, ele é lobo. Ele vai produzir lá no final do dia, que ele vai estar animadíssimo. E você pôs ele para trabalhar de manhã. Por quê? Você não presta atenção no ciclo circadiano, porque você não se importa com a biologia. Porque você está preocupado com ciências sociais, você faz aquela entrevistinha básica, né? Como faz todo no processo de seleção. E aí a pessoa se interessa e você não para pela biologia. Vai dançar. O sujeito perdeu o gás, o sujeito perdeu o gás, já hora que você puser ele lá, o leão.
ele não vai vender nada, é um desanimado. Aí você vai falar, puxa, que sujeito desanimado, não vende. Aí fica dando aqueles treinamentos chatos, terríveis, né? Que eu falo que treinamento é pra foca, né? Você joga peixe, ela bate palma. Fica dando esses treinamentos terríveis, sendo que o problema é biológico. Olha outra coisa. Então você abre a sua lojinha às 7 horas da manhã, eu vou trabalhar bastante, você não vai ter gente. Quer ver outro erro? Para o pessoal de propaganda e comunicação e marketing, que tem agência, quer ver outro erro? Você anunciar para idosos à noite. Ah, eu vou pôr lá no Jornal Nacional, o cara tem 70, 60 e poucos anos, 70, ele vai assistir Jornal Nacional, ele vai ser... Está errado. Pesquisa do ano passado, agora de 2016, mostra que um sujeito nessa terceira idade, de 60 até 80 anos, ele tem um nível de distração igualzinho ao de um sujeito de 19 anos até as 9 horas da manhã, 9h30 da manhã. Então, até as 9h30 da manhã, o nível de distração dele é baixíssimo. Ele vai estar atento a tudo. E você faz o quê? Anuncia à noite, quando ele já está lá embaixo, sem energia, sem raciocinar, porque o nosso ciclo circadiano tem a ver com a energia. Ela acaba, o cérebro vai gastando, ele é o gastão, eu já falei isso para você. E aí você anuncia à noite para o sujeito que seria melhor anunciar lá de manhãzinha. Tá? Você abre a loja no horário errado, você contata as pessoas erradas. E outra, olha só, você deixa um vendedor. Vamos imaginar que você tem uma loja de shopping que não tem não tem janela, não tem sol. O sujeito, a hora que chegar no fim do dia, ele está um caco. Porque o nosso cérebro precisa sintonizar com o tempo, com o ciclo circadiano. Então, quando chega no final do dia, ele pode ser até o urso. Ele acorda às 7, ele vai até às 6. Está perfeito. Mas ele vai estar o cão de mal-humorado. Porque o cérebro dele está desincronizado com o ciclo de noite. Nós somos criaturas circadianas. Circadiano quer dizer acerca do dia. Então ele vai estar o cão. Você tem que dar 5 minutos de banho de sol para ele. Intervalos no meio da manhã e no meio da tarde. Faça aí 5 minutinhos no sol para ele sincronizar. Olha para você ver como o efeito é sério. Curitiba, que é uma cidade que fica muito tempo encoberta, porque o sol não aparece muito, então ela fica encoberta, bastante tempo encoberta e não tem sol, é a cidade que mais tem suicídio no país. São Paulo, quando fica muito tempo encoberto, aumenta o número de suicídios. Olha a influência do ciclo circadiano. Causa o que a gente chama de depressão sazonal. Depressão sazonal não é uma depressão, é uma tristezinha. Então o seu sujeito lá parece que está bem, mas ele está com uma tristezinha que não dá aquele gás para ele vender, que ele não está animadíssimo. É culpa dele? Não, é sua, que não entende de biologia. Então nós precisamos prestar atenção na biologia. Ok? Então o ciclo circadiano é importante. E aí chega num grande sistema, que é o sistema nervoso, né? Que é o sistema que o neuromarketing estuda. Que aí nós vamos comentar agora na próxima aula, eu já entro especificamente para a gente falar disso. Falando também sobre o cérebro, os sistemas cerebrais. Tá? Mas presta bem atenção no que eu estou te falando. Se você quiser ter um padrão para venda, se você quiser ter um padrão e entender as pessoas, porque nós somos da mesma espécie, então a gente age da mesma maneira, você precisa começar a aprender biologia. Fica aqui comigo, vem para a próxima aula, que aí você vai aprendendo mais biologia. Eu vou te dar um monte de dicas sobre isso, tá bom? Um super abraço, muito obrigado pela atenção de vocês novamente e te espero para a terceira aula, ok? Um abraço.